Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você a partir deste momento, ela se encontra no livro Mateus, capítulo 10, versículo 22, e assim está escrito: Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Até aqui. O ser cristão é sinônimo de ser perseguido por anticristãos. Sendo esses anticristãos pessoas não associadas ao cristianismo, separadas por uma fé antagônica, contrária à verdade bíblica, que é o manual direcionador à religião de nome cristianismo. Havendo também anticristãos associados a movimentos religiosos apresentados como cristãos, mas que, na verdade, por conta de qualquer que seja a transgressão a verdades bíblicas, a fé cristã destes é colocada em deficiência. À luz do texto de Tiago, capítulo 2, versículos 10 ao 13, aprendemos assim que a fé cristã conduz quem a aceita a um servir a Deus na complexidade da sua verdade. E o que o pecado promove à vida humana? Separação de Deus, impedindo assim a ação divina em benefício humano. Leia Isaías, capítulo 59, versículo 2. E o que é o pecado? O pecado é o transgredir a santa lei de Deus, como assim nos é revelado em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Leia também Romanos, capítulo 7, versículo 8 e Daniel, capítulo 9, versículos 9 e 10. Em relação às ovelhas, referidas pelo próprio Cristo Jesus, assim estarem de fora do seu aprisco, e que convém a Ele próprio, Cristo Jesus, agregá-las para de fato fazerem parte do rebanho divino, onde assim essas ovelhas farão parte do verdadeiro aprisco, da verdadeira igreja de Cristo, sendo esta uma referência às pessoas não convertidas ao cristianismo, seja totalmente ou seja parcialmente. Esta verdade em que Jesus apresenta o fato de pessoas não estarem inseridas ainda no seu meio religioso, na sua verdadeira igreja, e que assim convém a Ele agregá-las, encontra-se assim em João capítulo 10, versículo 16. E aqui aproveito para apresentar 7 verdades bíblicas negadas pela grande maioria inserida no meio religioso cristão. A primeira verdade: o sábado é o santo dia do Senhor. Leia Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Também Isaías capítulo 56, versículos 1 ao 8. Leia também Romanos capítulo 2, versículos 25 ao 29, onde assim você vai aprender acerca de quem é o verdadeiro israelita, o crente fiel, o cristão genuíno. Leia também 1 João capítulo 3, versículo 4. Se o pecado é o transgredir a santa lei de Deus,
o quarto mandamento deste decálogo divino. É o lembra-te do dia de sábado. E por fim, leia Mateus capítulo 24, versículo 20. Onde assim Jesus, ao anunciar aos seus discípulos sobre a grande destruição que iria ocorrer em Jerusalém, a grande perseguição que cristãos iriam assim sofrer e que assim sofreram, tendo isso acontecido cerca de 40 anos após a cruz de Cristo. E o que Jesus falou a eles: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Se assim o sábado tivesse de ser substituído pelo domingo, Jesus teria que falar de uma maneira diferente. E assim aprendemos que mesmo cerca de 40 anos após a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, o sábado, assim, por esta mensagem bíblica, ele foi apresentado como mandamento eterno do Senhor. Segunda verdade que aqui apresento, o batismo nas águas deve ser por imersão. Leia Romanos capítulo 6, versículos 1 ao 4. Terceira verdade, o morto entra num estado de inconsciência. Leia Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Quarta verdade que apresento, o fogo eterno de Deus que consumirá os ímpios apagará. Ele é eterno, na sua consequência promoverá morte eterna e não na sua durabilidade. Leia Malaquias capítulo 4, versículos 1 ao 3. A quinta verdade em que apresento, o ser espírito envolve santidade, comportamento, mente, pensamento, um ser vivo, físico, material. Leia João capítulo 4, versículo 24, assim como também Romanos capítulo 7, versículos 12 e 14, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 13 ao 16, Mateus capítulo 12, versículos 44 e 45, e por fim, 1 João capítulo 4, versículos 1 ao 6. A sexta verdade apresentada, o cristianismo é regido por uma divindade trina, 3 deuses que se tornam um. Assim, essa divindade trina, ela é unânime em um só propósito, o Deus Pai Jeová, o Deus Filho Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo. Unânimes em um mesmo propósito, conduzir seres humanos à salvação da condenação maior do pecado, a saber, a morte eterna. Leia 1 João capítulo 5, versículo 7, também João capítulo 14, versículos 16 e 26, João capítulo 16, versículo 13, Romanos capítulo 8, versículo 27, Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 1 João capítulo 5, versículo 20. Por fim, a sétima verdade que apresento. A imortalidade humana só é possível após o advento de Cristo Jesus e ressurreição dos justos. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 54. Assim sendo, a perseguição é certa aos cristãos, por conta daqueles que não vivem em harmonia com a santa palavra de Deus, com a admoestação que assim o Senhor nos promove por meio da Bíblia, para nos guiar em um viver verdadeiramente em espírito e em verdade, em servidão a Ele, que é o Deus Criador, dono de tudo e de todos. E assim também o Senhor nos adverte sobre a importância da perseverança, no sentido de nos mantermos firmes na fé cristã, pois os que perseveram na fé cristã, o galardão é garantido, galardão de vida eterna.
Ore comigo neste momento. Bondoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, grandioso é o teu nome, Santo Deus. Mediante o teu querer, Pai querido, o Senhor nos exorta em perfeição por meio da Sagrada Escritura, da Bíblia, para nos direcionar a um viver acertado em obediência ao Senhor, Pai querido. Bem-aventurados são todos que assim se aplicam a esse viver em ordem, conforme o assim diz o Senhor. Pois somente assim é possível salvação, é possível o atender do Senhor para socorrer o ser humano aflito por conta do pecado. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, neste momento humildemente clamo a Ti, Santo Deus, a cada vida humana presente neste mundo terreno, pois assim todos nós somos carentes das Tuas misericórdias, Pai querido. Venha como Deus verdadeiro que Tu és, venha assim nos conduzir a um viver convencido na Tua verdade, Santo Deus, para que assim possamos agir em perfeição conforme os Teus conselhos, para de fato assim sermos crentes, fiéis ao Senhor, servos genuínos do Senhor, Pai querido, para consequentemente sermos atendidos, sermos galardoados pelo Senhor, que é um Deus Pai Todo-Poderoso de justiça, de milagre, de servidão. Assim o Senhor, como justiça, Pai querido, age em benefício do agir humano. Por isso está registrado que bem-aventurados os misericordiosos, pois assim alcançarão a misericórdia divina. Deus bendito, Pai Todo-Poderoso, venha nos abençoar, venha nos iluminar com a Tua verdade, Pai querido, nos dando o entendimento devido para que assim possamos, à mercê do conhecimento possuído, vivermos em benefício ao Teu Evangelho, à Tua verdade, à Tua santa palavra exortadora, Pai querido, para não vivermos assim de forma vã, Senhor Deus, mas que venhamos a viver de forma útil como filhos obedientes ao Senhor, pois a salvação ela é desenvolvida através da obediência, e Tu és o Deus Criador, o Deus mantenedor, o Deus auxiliador, o Deus que pode socorrer qualquer que seja o ser humano aflito. Mas para isso faz necessário o aceitar humano, o querer viver em benefício da Tua verdade, Pai querido, da Tua santidade. Por isso mesmo, por meio dos Teus preciosos mandamentos, o Senhor nos exorta acerca do amor, o amor a Deus, ao Senhor acima de tudo, e o amor ao próximo como a si mesmo. Venha nos iluminar, nos abençoar com a Tua verdade, Senhor Deus, para que assim possamos viver a todo momento, continuamente, ó Deus, perpetuamente, como filhos obedientes ao Senhor, Pai querido, santificados pela Tua verdade santa, meu Deus, para assim vivermos de fato como cristãos genuínos e assim, no glorioso dia do advento de Jesus Cristo, alcançarmos o bem maior que é a eternidade que o Senhor tem para nos ofertar, Santo Deus. Muito obrigado por tudo, perdoa-nos pelos nossos pecados, Pai querido, encha-nos do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que assim possamos alcançar a vitória, o grande triunfo de imortalidade. Humildemente oro em nome de Jesus. Amém, Santo Deus.